discipulado, e na continuação do nosso discipulado nós vamos falar agora sobre a matéria fé. Vamos orar ao Senhor para que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento de espírito, possamos compreender a palavra. Obrigado, Espírito Santo, por tua ajuda. Obrigado por estar conosco, por nos ensinar a tua palavra. Te damos graças, pedimos entendimento e sabedoria espiritual, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que essa palavra venha alcançar muitas pessoas e abrir o entendimento em nome de Jesus Cristo. Amém. Você que está ouvindo o discipulado Matéria Fé, você também pode estar acompanhando no canal do YouTube o discipulado. Nós já falamos sobre a integridade da palavra de Deus, já falamos sobre comunhão com Deus e com a igreja. Estamos entrando agora nos fundamentos da fé. No livro de Romanos 1, capítulo 17, a Bíblia diz: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Queridos, fé é um estilo de vida do cristão. É um estilo de vida do cristão. Nós temos que ter esse estilo de vida, que é um estilo de fé. Pela fé nós somos salvos, somos curados. Pela fé nós prosperamos e vivemos todas as promessas de Deus em nossa vida. Hebreus 11:6 diz algo interessante. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Está vendo? Primeiro ponto no versículo 6 de Hebreus 11:6 é: para agradar a Deus é necessário fé, uma vida de fé. E é nesse estudo, desse discipulado, que nós vamos entender como é que nós andamos em fé, como é que nós agimos em fé, como é que nós falamos em fé, como é que nós vamos viver esse estilo de vida de fé, né, para que possamos agradar a Deus. Na continuação do versículo diz: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Outro ponto: acreditar que Ele existe, mesmo sem ver, mas crer, e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, 3 pontos interessantes no versículo 6 de Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 6. 3 pontos interessantes. Sem fé não podemos agradar que Ele existe, mesmo sem ver, mas crer. Segundo ponto: e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, 3 pontos interessantes no versículo 6 de Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 6. 3 pontos interessantes. Sem fé não podemos agradar que Ele existe, mesmo. Galardoador é abençoador, ou seja, que Ele tem galardões para nós, quer nos abençoar, nos recompensar. Buscar a Deus é necessário ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Crer que Ele existe e crer que Ele é recompensador das nossas vidas por meio da nossa busca a Ele. Tiago 1, 6 e 7 diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, veja que Tiago ele faz uma comparação de quando nós oramos, pedimos, ou confessamos, ou declaramos alguma coisa em fé, não podemos duvidar, pois a dúvida é como a semelhança de onda do mar. Ela é instável, uma hora está lá, outra hora retrocede, outra hora está na frente, é agitada pelo vento, né? E a Bíblia diz em Tiago 1, 6 e 7 que esse homem não alcançará coisa alguma do Senhor. Por quê? Porque tem instabilidade. E a fé ela não pode ser instável, ela tem que estar definida, crendo no que a palavra de Deus diz. Então, vamos continuar e eu vou fazer uma pergunta. O que é fé? O que é fé para você? O que é fé? A palavra traduzida por fé no Novo Testamento é a palavra grega pictis, que o dicionário do Novo Testamento
de E.W. Vine define como persuasão firme, convicção fundamentada no ouvir, ou seja, aquilo que você ouvir da palavra de Deus, você tem que ter convicção que aquilo que está escrito é verdadeiro, é real, que você pode confiar sua vida naquilo que está escrito na palavra de Deus, né? Então, isso aqui é uma definição de fé no dicionário W.E. Vine. A definição bíblica é encontrada em Hebreus 11:1, que diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vê. Em Hebreus 11:1 e outra versão diz: entendemos que fé é estar plenamente convicto de coisas e fatos que não podemos ver. Quer dizer, você não pode ver, mas você acredita porque a palavra de Deus diz. Aquele que está escrito na palavra de Deus, ou seja, na Bíblia diz, então você está decidido a acreditar. Romanos 4, versículo 20 e 21, mostra uma situação de fé. Não duvidou, está falando de Abraão, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, né, quando Deus tinha prometido, feito a promessa a ele. Ele não duvidou da sua incredulidade, né, da promessa. Deus não duvidou por incredulidade, né, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Então, uma forma de você se fortalecer na fé é dando glória a Deus, crendo que aquela promessa que Deus fez a seu respeito, aquela palavra na Bíblia que está escrito, aquelas promessas, você tem que crer firmemente no seu coração que elas são para você, e você deve acreditar que elas já estão sendo cumpridas na sua vida. Puxe aquilo que está no futuro para o presente, coloque dentro do seu coração, declarando que já é. A fé sempre dirá: já é, já é, já é, porque ela tem uma certeza que já começou, já é no momento. Então, é uma forma de sempre estar dando graças, dando glória a Deus, crendo que já aconteceu. Abraão não duvidou por incredulidade da promessa, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, creia que Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que prometeu. Tudo que está na palavra de Deus pertence a nós e já é. Vamos dizer assim, já é, porque a fé chama responsabilidade para o agora. Já crê agora, eu já sou curado. Você pode sentir os sintomas no seu corpo, você pode sentir dores no seu corpo, mas pela fé você diz: já estou curado. Pela fé você diz: eu não tenho doença. Quando você não fala em fé, você diz: eu estou doente, porque você está crendo na doença. Talvez você não está entendendo o que eu quero falar. Talvez você está dizendo assim: pastor, mas eu sinto a dor. Pastor, mas eu estou vendo que eu estou doente. Não, irmão, a fé não anda pelo que você sente, pelo que você vê. A fé anda por aquilo que você acredita no que Deus diz a seu respeito. E a palavra de Deus diz que verdadeiramente, Isaías 53, diz que certamente Jesus Cristo, ele, que é Jesus Cristo, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Isaías 53, no versículo 4. Então, no livro de Isaías 53, 4, diz que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Só as primeiras partes do versículo 4 de Isaías 53 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Então eu já posso acreditar que ele tomou sobre si minhas enfermidades, minhas doenças. Então eu já posso crer: eu não estou doente, eu não tenho doença. Por mais que o seu corpo sinalize doença, você está convicto e crendo naquilo que a palavra de Deus diz. E essa convicção sua, essa crença sua, vai acionar o poder de Deus para manifestação sobre o seu corpo, para expulsar todo tipo de doença que o seu adversário, seu oponente, o seu inimigo, o diabo, quiser lançar sobre a sua vida. Então vamos continuar.
Nós falamos aqui um pouquinho, só verificando aqui, sobre Abraão glorificando a Deus, crendo em fé, contra a esperança, crendo em fé. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Talvez seja uma dúvida sua, você quer saber, pastor, mas eu queria saber como é que a fé ela vem. Como a fé vem? Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Como é que a fé vem? Ouvindo e ouvindo a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você está trazendo fé para o teu coração. Quando você medita na palavra de Deus, você está meditando, você também está trazendo fé para dentro do seu coração. Então, fé vem pelo ouvir a palavra, porque quando você ouve a palavra, você crê naquilo que está escrito, você está trazendo fé para o seu coração. Então, é interessante também a gente ter um certo tipo de cuidado com aquele que a gente ouve ou visualiza. Por exemplo, notícias, novelas, uma pessoa incrédula que você anda com ela, cuidado, porque se você ouve muito pessoas incrédulas, pessoas negativas, noticiários negativos, você vai também trazer um certo tipo de fé para dentro do seu coração, só que é uma fé que não prosperará, é uma fé que fará você retroceder. A fé não vem por pedir, por jejuar ou por merecer. Sempre vem por receber a palavra de Deus com o coração aberto. Vale salientar que a insistência em meditar na palavra vai levar a fé a crescer. Então existe uma forma de você levar a sua fé a crescer, que é ouvindo e meditando na palavra de Deus. Agora, vamos ver como é que você vai liberar a sua fé. Você está entendendo como a fé vem? Você entendeu a importância da fé, de glorificar, de crer, como ela vem, e agora você vai saber como liberar. Marcos 11:23 nos dá uma ideia de como liberar a fé. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Medite tremendamente nessa palavra, conscientemente, com calma, e veja que Jesus Cristo está dizendo: porque em verdade vos digo que qualquer que disser é o que? É falar a este monte. O que é um monte? Não é um monte físico, é os problemas, são as circunstâncias. Jesus está dizendo: se você falar para esse problema, para esse monte, vamos dizer assim, se você falar para esse problema, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Então, como é que você libera a fé? Falando. Falando. Como é que você fala? Abra sua boca e fale. Se a palavra de Deus diz que Jesus Cristo certamente levou suas enfermidades, doenças, fale. Diga: meu corpo está curado, eu ordeno que esse mal desapareça. Você está liberando contra o monte. A sua voz está liberando. Fale. Se seu filho vive nas drogas, você quer usar a fé para a libertação do seu filho, comece a declarar: meu filho é herança do Senhor. Eu neutralizo o poder de Satanás sobre a vida do meu filho, Joãozinho, cita o nome dele, e diga: em nome de Jesus Cristo, o poder de Satanás sobre a vida do meu filho está desfeito. Satanás, eu ordeno, pare com suas manobras sobre o meu filho, em nome de Jesus. Comece a falar. A fé é liberada falando. Lembre disso, fé é liberada falando a palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos continuar. Apesar de a fé ser uma convicção interior, ela é liberada por aquilo que dizemos. Então fique sempre atento, para você sempre estar declarando e falando a palavra de Deus, né? É preciso entender que a convicção, a certeza está no Espírito, mas é liberada ao se declarar firmemente. Entenda-se que também Marcos 11:36 diz que aquilo que se você disser este monte, né, ergue-te e lança no mar, mas não duvidar no seu coração. Então você tem que crer com o coração que as promessas que a Bíblia diz para você são verdadeiras, para você liberar a fé pela boca, no nome de Jesus.
2 Coríntios 4:13 diz: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Então, se você acredita naquilo que as promessas que a Bíblia diz, fale elas. Fale elas com ousadia, através do nome de Jesus Cristo, porque tudo é por meio de Jesus Cristo. Nós aprendemos no discipulado que tudo é por meio de Jesus Cristo, né? Se você não ouviu o discipulado anterior, procura no meu canal do YouTube e você vai encontrar lá para que você entenda melhor. É uma sequência, e a primeira palavra, a primeira lição que a gente meditou foi sobre a integridade da palavra de Deus. Romanos 10:8 diz: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então a palavra está na sua boca e no seu coração. No seu coração. Então, para que você tem que colocar a palavra de Deus, meditando nela de noite, dentro do seu coração, para poder você liberar, em nome de Jesus. Vale salientar que, como a fé vem por ouvir a palavra de Deus, ela é liberada quando se fala a palavra de Deus e não qualquer coisa aleatória. Então a gente tem que saber o que a palavra de Deus diz sobre a nossa vida para poder falar ela, né? Então vamos ver alguns textos da Bíblia. Por exemplo, Romanos 8:35 e 37 diz que quem nos separará do amor de Cristo? Olha, a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou a perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:35 e 37. Lembra disso, olha o que a Bíblia diz. Somos mais que vencedores. Nós já somos. Nós não seremos, nós já somos. Então você vai falar o que a palavra fala de você. Cristãos são vitoriosos porque desfrutam da vitória conquistada por Jesus na cruz do Calvário. De fato, vencemos sem lutar, porque Ele lutou e venceu por nós e nos entregou a sua vitória. Colossenses 2:14 e 15 diz: tendo cancelado o escrito da dívida, Jesus cancelou o escrito da dívida. A nossa dívida foi cancelada por meio de Jesus Cristo, que era contra nós, que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então lembre disso, Jesus cancelou o nosso escrito de dívida, nós fomos perdoados. Não se sinta mais uma pessoa indigna. Estas são promessas de Deus. Você pode declarar, confessar, não é? Você também pode declarar e confessar sobre algumas dificuldades. O texto em Romanos 8, citado aqui, lista algumas das áreas em que temos vitória garantida em Cristo Jesus. Em Romanos, que nós meditamos, né? 8, 35 ao 37, cita algumas áreas que nós já temos vitória garantida. Vamos lá. Nós já temos vitória sobre tribulação, nós já temos vitória sobre angústia, nós já temos vitória sobre perseguição, nós já temos vitória sobre fome, nós já temos vitória sobre nudez, perigo e espada. Se você não acredita, leia Romanos 8, 35 e 37, você vai ver. Então, você pode confessar sobre tribulação, você pode confessar sobre angústia, você só pode confessar sobre perseguição, você pode confessar sobre fome, nudez, perigo e espada. Entendeu? São direitos seus que você tem em Jesus Cristo, por meio da palavra, e você deve usufruir daquilo que o Senhor conquistou na cruz por você. Então, amanhã nós vamos estar meditando mais sobre fundamentos da fé e vamos falar do nome de Jesus, esse nome vitorioso, o poder que há, o investimento que Deus fez através do nome de Jesus Cristo. Fica com Deus e que Deus te abençoe.